é, então, a escuta sobre o amor? Como que o amor está presente na vida das pessoas? Tanto na vida das pessoas individualmente, como cada pessoa busca o amor, vive o amor, constrói significados para o amor, faz escolhas no campo amoroso. Na vida das pessoas em casal, como são as relações amorosas, a convivência amorosa, a trajetória amorosa de pessoas que escolhem estar juntas, e também como é o amor pensando em nós como cultura. Qual que é o lugar atribuído ao amor na cultura em que vivemos. Pensando então nessas diferentes formas de escutar o amor, existe também um olhar diferenciado para o amor enquanto ideal. Quais são as idealizações do amor como fonte de felicidade, de sentido, de realização, de completude? Quais são as expectativas amorosas, essas idealizações que atravessam como o amor é imaginado e como o amor é vivido, como são as experiências concretas para as pessoas e entre as pessoas, como é o amor nas experiências vividas, nos relacionamentos, nas trocas, na convivência, nas histórias compartilhadas. Essas duas dimensões estão muito presentes na nossa prática, né? Falando especialmente da prática clínica, tanto a idealização amorosa, a busca por um amor total, completo, de intensa felicidade, e também as relações amorosas, como é a vida em casal, como são as histórias em casal vividas hoje ou vividas anteriormente, como é a questão de uma história construída juntos, uma história compartilhada. E realmente viver em casal tem muitas especificidades para nós nos atentarmos, como os casais têm um lugar importante em como as pessoas pensam sobre suas vidas e suas histórias, contam sobre si mesmas, sobre mudanças que aconteceram, sobre como foram construídas as perspectivas e os projetos em suas vidas. Então há essa escuta dos casais, né, e a escuta dos casais de como o amor é vivido nas relações de casal e a influência dos ideais amorosos. Como a gente viu no primeiro vídeo sobre o laço conjugal, né? Quando a gente pensa nas experiências conjugais, essa ideia de perfeição, de que há um amor perfeito, há um casal perfeito, pode acabar levando a frustrações, pode acabar levando a expectativas que são muito pesadas, a expectativas que acabam prejudicando a forma possível de viver em casal. E é sobre isso o que a gente vai pensar hoje. A gente vai pensar sobre o amor enquanto ideal e sobre o amor enquanto componente das experiências vividas, enquanto componente das relações em casal, ok? E então vamos voltar ao que nós elencamos no vídeo anterior, os ideais de amor. Que o amor é idealizado como fonte de felicidade, de satisfação, de completude, de sentido para a vida. E aí o Contar do Caligares, ele nos leva a pensar, então, que para a nossa cultura seria difícil viver em casal, porque o casal é muito idealizado. São tão fortes as idealizações do casal que se torna difícil lidar com essas idealizações,
com essas exigências de felicidade e a vida em casal acaba frustrante, decepcionante, né? A idealização do casal seria um desafio para nós. Mas o que acontece é que o Contardo fala assim, mas será? Será que quando a gente está falando de ideais de amor, a gente está falando de ideais de casal? Será que quando a gente está falando sobre os ideais de amor, esse amor vivido, construído, compartilhado nas histórias de casais é idealizado? Será que aí estão ideais de amor em casal, num relacionamento amoroso? Vamos então pensar sobre isso a partir de um texto do Contardo, e esse texto já começa com uma pergunta. E a pergunta é se o ideal de amor romântico está em que filme? Então começa com uma pergunta. A pergunta é: onde está o ideal de amor romântico na nossa cultura? Vamos lá, vamos ler os trechinhos do Contardo. Durante muito tempo, eu pensava, o Contardo nos diz, que fôssemos todos vítimas de um ideal inalcançável. A visão de um casal gloriosamente feliz no amor e no sexo. Então havia essa hipótese do Contardo que um dos motivos de dificuldades e de sofrimentos nos casais é que eles eram muito idealizados. Que o amor no casal, o sexo no casal era muito idealizado. Então o Contardo começa o texto dizendo: durante muito tempo eu pensei que nós fôssemos vítimas desse ideal inalcançável. E ele continua: os casais concretos fracassariam por almejarem tamanha perfeição. Nós queremos ser um casal tão perfeito que a gente acaba sofrendo pelas expectativas frustradas. Então essa perfeição geraria dificuldades para a vida de um casal. Tem bastante a ver com o que a gente discutiu lá no primeiro vídeo, né? Só que o Contardo ele continua pensando sobre isso. Ele diz assim: cada dificuldade deixaria os parceiros inconsoláveis ao descobrirem a distância entre o seu dia a dia e o ideal. Logo, eles procurariam outras chances. Então é haver uma idealização muito grande do que significa ser casal, que gera frustrações na vida em casal e faz com que as pessoas busquem outras experiências, acreditando que é possível essa perfeição em casal. O Contardo nos diz nesse texto que chama O Ideal de Amor Romântico está em que filme? E ele continua: eu imaginava, portanto, que a vida dos casais se tornaria mais praticável se fosse possível baixar a bola de nossas aspirações. A dificuldade, em suma, parecia ser o próprio ideal romântico de felicidade amorosa e sexual. Então aqui o Contardo está começando o texto descrevendo essa hipótese de que era o fato de que a vida de casal é muito idealizada que traria dificuldades para os casais. Era um ideal de felicidade amorosa e sexual inalcançável que trazia dificuldades para o casal. Mas o Contardo começa a ponderar sobre isso. Ele pensa assim: será? Será que é isso mesmo? E ele nos diz assim: afinal, deixa eu ver se eu consigo ir pondo trechinho por trechinho. Consigo. Afinal, se o problema for amenizar os efeitos de um ideal impiedosamente exigente, é bem possível que uma mistura de crítica cultural e terapia preventiva funcione, ou seja, consiga tornar mais razoáveis as exigências que impomos a nós mesmos e a nossos parceiros amorosos. Então essa era a ideia inicial: vamos atenuar as exigências, vamos abrandar as exigências. Infelizmente, acredito que esse esforço pedagógico
venha a ter efeitos mínimos. Pois me pareceu que, contrariamente ao que eu achava no passado, o convívio amoroso e sexual não é nosso ideal cultural dominante. Então o Contardo está partindo da ideia que ele nos apresenta, da idealização do amor, e pensando por outro lado. Será que esse ideal amoroso é tão forte? Ou melhor, será que esse ideal do casal amoroso é tão forte? Pois é, como nós vimos nos nossos vídeos anteriores, é forte a idealização do amor e do casal. Como que é a idealização do casal? O Contardo, ele discute assim, vamos ver se eu faço para ir aparecendo. O Contardo, ele nos diz assim: o casal moderno não sofre de um excesso de idealização da felicidade casamenteira. Ao contrário, ele luta, batalha bem mais ímpar contra uma falta de idealização. O casal não tem onde encontrar inspiração, pois seus percalços não fazem sonhar ninguém. Em uma cultura que idealiza tanto o amor, não há um lugar de valorização do casal, da vida em casal. Há muitos sonhos de amor romântico, mas e os sonhos da vida em casal, da convivência em casal, da rotina em casal, da construção de uma história juntos em casal? Olha a reviravolta que o Contardo dá nesse texto de 2001. Ele fala, peraí, a gente pode até idealizar bastante o amor, mas isso não quer dizer que a gente valorize a vida do casal. Existe, claro, essa distância entre idealizar e valorizar. Porque quando a gente idealiza, a gente constrói essa imagem de perfeição do que deveria ser. Quando a gente valoriza, a gente reconhece como as experiências de fato acontecem, de modo concreto acontece, a gente olha para o possível. Então, enquanto a idealização olha para a perfeição, para um modelo do que deveria ser, a valorização reconhece as experiências tal como elas acontecem. Então, a gente pode seguir esse pensamento do Contardo sobre os nossos relacionamentos e pensar assim, que um ideal de amor, ele vai transformar um modelo de como o amor deveria ser. Já a valorização do amor olharia para as experiências concretas, olharia para as experiências possíveis, olharia para o que é possível viver como casal. E não é o que acontece. Nós temos uma idealização do amor, mas não do casal, não da convivência, da troca, dessa construção conjunta de uma história, de um projeto, desse compartilhar uma perspectiva. Olha que interessante então, o Contardo nos dá essa grande dica para o trabalho com casais, que na verdade a experiência em casal ela está esvaziada culturalmente de valorização. Ser casal não é uma experiência valorizada, idealizada em nossa cultura. Deixa eu continuar lendo como o Contardo nos traz. Às vezes, a história acaba bem. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Eu acho que eu pulei um trechinho. Quando ele pergunta o ideal de amor romântico está em que filme, ele quer mostrar assim que grande parte das histórias amorosas não são sobre casais. Quando a gente pensa, por exemplo, nos contos de fadas, o conto de fada não mostra a convivência dos casais. Na hora que eles ficam juntos, a história acaba. E várias outras histórias de amor são sobre a conquista, são sobre as impossibilidades, os obstáculos, as dificuldades do estar junto, são sobre a falta, a saudade, mas não sobre a convivência. Então ele nos diz assim: às vezes a história acaba bem.
um casal encaminhando-se para amanhãs radiosos, né? O felizes para sempre, um futuro feliz. Como em Cinderela, viverão felizes para sempre. Mas você reparou que isso acontece sempre fora da tela? Quando um casal consegue se juntar, a história acaba. A gente não tem histórias de amor na nossa cultura sobre o dia a dia, sobre a convivência, sobre as experiências concretas da relação, sobre a relação acontecendo na rotina, sobre o possível da relação amorosa. Então é muito importante a gente começar a questionar como uma idealização do amor não significa que a vida em casal seja valorizada, né? A vida em casal, ao contrário, dificilmente é representada. A gente não tem um repertório cultural da vida em casal. Enquanto o repertório amoroso, eu ligo o rádio, eu ouço uma história de amor. Eu ligo na novela, é uma história de amor impossível, das pessoas lutando pelo amor. Eu assisto um filme, nossa, aquele amor, tudo que as pessoas fazem, as aventuras, as reviravoltas, os tormentos pelo amor. Mas e a convivência amorosa, o dia a dia amoroso, a troca amorosa? Porque afinal de contas, na nossa escuta clínica, é com esse material do cotidiano, da história conjunta, compartilhada, construída conjuntamente que nós vamos escutar. E esse material, como as pessoas vivem suas experiências, constroem seus relacionamentos, que nós quase não temos referências, repertório para pensar. Então, o Contardo nos traz que a gente tem muita música, novela, filme, série, romance sobre a conquista, sobre as dificuldades, sobre a espera, sobre a saudade, sobre o sofrimento, como são muitos as fontes culturais dos amores difíceis, impossíveis, árduos, como as pessoas erguem, ou melhor, superam barreiras, saltam barreiras, superam limites em nome do amor. E nesse sentido, nós não temos ideais de amor que abranjam a convivência, o cotidiano, os compromissos e responsabilidades que são tão cruciais na vida em casal, os acordos e renúncias, que também são elementos tão necessários para uma vida em casal, os laços possíveis. Então, uma das coisas que a idealização do amor faz é dificultar que a gente enxergue, reconheça e valorize os laços possíveis, as experiências amorosas concretas, as experiências amorosas tal como elas acontecem. E nesse módulo da nossa matéria é para as experiências amorosas que nós vamos olhar. Desde essa perspectiva das idealizações que nós discutimos hoje e como essas idealizações estão presentes sim em como as pessoas vivem e significam suas experiências, mas também pensando nas experiências de intimidade, nas perspectivas quando duas pessoas compartilham uma vida juntas, nos projetos quando um casal está junto e também no amor como um grande agente de mudança subjetiva. Como as experiências amorosas concretas, as experiências amorosas possíveis transformam as pessoas. Enquanto os ideais amorosos, eles são muito voltados para a perfeição, para a completude, para o inalcançável, olhar para os amores como eles são concretamente vividos, olhar para o possível, é olhar para percursos em que as pessoas se transformam. Então, ouvir uma história em que a pessoa se apaixona, ouvir uma história de amor, é ouvir também sobre como cada pessoa se torna quem é, sobre as mudanças que cada pessoa passa. Falar de amor é falar de mudanças, e o Contardo nos diz isso neste trechinho aqui. Duas possibilidades. Ou o amor surge quando está na hora da gente se transformar, ou é por amor que a gente se transforma.
né? Quando a gente ouve o amor nas histórias de vida, geralmente o amor vem com a transformação. Não é necessário tomar partido, talvez as duas sejam verdadeiras. Falando de amor, nós falamos de mudanças, esse texto muito bonito de 2009. Então, ao longo deste módulo, nós voltaremos a falar dos casais, das experiências concretas entre os casais e das histórias de amor, das experiências amorosas, como elas nos transformam.